Shalom e bem-vindo a essa edição do Curtas do Apocalipse. Nosso foco será na segunda vinda do Messias. E gostaria de destacar uma dessas palavras, a palavra vinda. Ao falarmos sobre a vinda do Messias, que em grego é parousia, temos que nos perguntar sobre qual vinda estamos falando. Estamos falando de um acontecimento conhecido como a bem-aventurada esperança, o arrebatamento? Ou de fato é a segunda vinda, visto que não são a mesma coisa? São acontecimentos separados, são distintos, e seus sinais proféticos nos ensinam que não são a mesma coisa. Por exemplo, aprendemos no outro episódio do Curtas do Apocalipse sobre o sinal do arrebatamento, porque o arrebatamento acontece antes da ira de Deus. E, portanto, antes daquele dia do Senhor, que é o dia do julgamento e da ira de Deus, antes daquele dia da ira, sabemos que o sol se converterá em trevas e a lua ficará vermelha como sangue. Isso anuncia a iminência do dia da ira de Deus. E, portanto, porque não fomos designados para a ira, mas para a vitória e a salvação, o arrebatamento acontece antes disso. Então, sabemos que quando o sol se converter em trevas e quando a lua estiver vermelha como sangue, isso acontecerá antes da ira de Deus. Portanto, o arrebatamento está muito, muito próximo, bem perto. Agora, vamos tratar da segunda vinda. Deixe-me te mostrar algumas passagens bíblicas. Você pode ir em Mateus capítulo 24, ou em Marcos 13, ou em Lucas 21. Nelas, o Messias está ensinando aquela passagem conhecida como o discurso do Monte das Oliveiras. E lá, ele fala sobre sua segunda vinda. Lá, ele revela qual é o sinal daquela segunda vinda. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, sabemos que a segunda vinda acontece após grande tribulação. Não disse aqui a grande tribulação, mas grande tribulação, grande aflição, principalmente um tempo da angústia de Jacó. E a segunda vinda também acontece ao final de um período de tempo onde a ira de Deus, seu julgamento sobre esse mundo, será derramado. Portanto, sabemos que em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, está escrito que o sol vai se converter em trevas, e o sol também vai se converter em trevas antes do arrebatamento. É verdade, mas a diferença é que, ao invés da lua se transformar em vermelho imediatamente antes do arrebatamento, sabemos que o sol se converterá em trevas, mas a lua também se converterá em trevas antes da segunda vinda. Então, o sinal da segunda vinda não tem nada a ver com a lua vermelha, mas com a lua que se converte em trevas. E o que a vinda do Messias tem a ver com a segunda vinda? Profeticamente, há muitas coisas diferentes, mas para ficar mais simples e claro, vamos destacar aqui 3 coisas principais que Yeshua vai fazer quando ele voltar na segunda vez. Em primeiro lugar, ele vai julgar os inimigos de Israel, aqueles que querem destruir o povo judeu. Ele, o Messias, virá, e falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E ele vai destruir aquelas nações, aquele povo, sob a liderança do anticristo. Ele vai destruí-los. E ao destruí-los, eis que surge a segunda coisa. Ele vai trazer libertação. E podemos ainda ser mais específicos. Ele vai trazer salvação aos remanescentes do povo judeu, de todo o povo judeu. Zacarias nos diz que é 1/3. Ou seja, isso é triste, pois 2/3 do povo judeu que estiverem vivos no início da 70ª semana de Daniel, 2/3 não vão conseguir passar por este período de tempo. Eles vão perder suas vidas. E sabemos que será 1/3 do que estiverem vivos bem ao final, quando a segunda vinda acontecer, que eles reconhecerão, conforme diz a Escritura, aquele que foi trespassado, e eles vão reconhecê-lo.
Eles saberão que ele é o Salvador, seu libertador, o Messias que está vindo depois que eles disserem: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Eles saberão que esse é Yeshua, Jesus Cristo. E eles vão ver as feridas em seu lado e em suas mãos, e eles vão acolhê-lo. Como diz na Escritura, eles vão se compadecer e lamentar. E aquele luto e aquele lamento terão dois propósitos. O primeiro, porque eles não lamentaram ou reconheceram sua morte antes. O segundo, porque eles vão acreditar nele. Então o Messias está voltando. Ele vai destruir os inimigos de Israel. Ele vai libertar o povo judeu. E a terceira coisa que ele vai fazer é que ele vai estabelecer seu reino. Muito importante. O propósito do arrebatamento é retirar a igreja antes da ira de Deus. O propósito da segunda vinda, como já mencionamos, são três coisas: destruir os inimigos de Israel, libertar o remanescente do povo judeu e estabelecer seu reino. A maior parte da Escritura que fala da segunda vinda está em Apocalipse, no capítulo 19. E sugiro que você leia esse capítulo. Se você estiver assistindo esse vídeo, se ainda não leu Apocalipse 19, então pause o vídeo e leia. E você vai ver algumas coisas que são salientadas naquele capítulo. São acontecimentos importantes que acompanham a segunda vinda. Nesse momento, gostaria de mencionar alguns deles. Primeiro, quando o Messias vier pela segunda vez, ele vai estar num cavalo branco. E o que ele está vindo fazer, nós já falamos sobre isso. Em Apocalipse 19, está escrito que ele julgará e guerreará com justiça. É muito importante que percebamos isso. Ele vai fazer julgamento e comandará a guerra. Tudo isso para que se estabeleça a justiça. Ele vai executar a justiça. Veja, a justiça é uma palavra do reino. Já sabemos disso. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim, ele está vindo para assegurar a justiça e esta transformação. O Messias também é chamado de a Palavra de Deus. Ou seja, sabemos que a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele será aquele que vai trazer o cumprimento da revelação de Deus, o cumprimento de sua palavra, das promessas que ele faz. A passagem também nos diz que os exércitos do céu vão segui-lo. Isso poderia ser as hostes celestiais. Lembrando que a palavra hoste simplesmente significa exército. Além disso, preste atenção, é muito importante. Sabemos que a base para essa afirmação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, onde fala que na segunda vinda, os santos, ou seja, todos os santos, todos os crentes, de todos os diferentes períodos do tempo, os santos vão se preparar. A noiva do Messias não terá manchas. Ela estará pronta. Pronta para qual acontecimento? Para a segunda vinda. E sabemos que viremos com ele, que vamos segui-lo na segunda vinda. Então, os exércitos no céu vão segui-lo, e também os santos, e ele vai fazer algo. E já falamos sobre isso. Ele vai julgar os inimigos de Israel e libertar o povo judeu. E como ele vai fazer isso? Em Apocalipse 19 está escrito: com a espada afiada que sai de sua boca. Ou seja, ele vai falar. E o que ele vai fazer com essa espada afiada que sai da sua boca? Ele vai ferir as nações. E o que isso significa? Ele vai ferir, destruir todas elas. Não temos nenhuma relação de aliança com Deus. É o que significa o termo nação neste uso. E o que ele vai fazer depois que destruir os inimigos? Ele vai estabelecer seu reino. E conforme está escrito em Apocalipse 19, ele vai governar com o cetro de ferro. O que quer dizer que ele vai impor a justiça por 1000 anos, para o reino milenar. Agora, quando ele vier pela segunda vez, ao final da 70ª semana de Daniel, ao final do derramamento da ira de Deus,
Veja, a ira de Deus começa na segunda metade da 70ª semana de Daniel, logo depois da abominação da desolação. Sabemos aqui que o Messias está vindo, e ele vai trazer uma conclusão para a ira de Deus. Ele diz em Apocalipse 19 que o Messias vai pisar a prensa de vinho, ou seja, ele vai pisar nessas uvas, que vão derramar a própria ira de Deus. A Escritura diz que ele vai pisar a prensa de vinho do furor e ira de Deus. O Messias será a fonte dessa ira que, de fato, é uma coisa muito temerosa. Ele será chamado, pois estabelece o reino. Ele julga o inimigo. Ele salva o povo judeu e os traz à fé naquela mesma mensagem do Evangelho. Pois há somente uma forma de ser salvo, tanto judeus quanto gentios, que é pelo Evangelho. Ele será conhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eis a última coisa que quero compartilhar. Já mencionamos a derrota dos inimigos de Israel, que ficamos sabendo especificamente em Apocalipse 19, sobre a besta. E há algumas diferentes compreensões das bestas. De certa forma, vou lhe apresentar uma passagem, retirada de Apocalipse 13, para ajudá-lo a compreender sobre isso. Em Apocalipse 13, são mencionadas duas bestas. Uma é o império que está surgindo. A segunda é o anticristo. Então, tanto faz se a besta é o império ou o anticristo, pois os dois serão destruídos. Mas aqui está simplesmente escrito a besta. E não temos certeza de qual está se falando. Também são mencionados os falsos profetas. Alguns ensinam que o anticristo e os falsos profetas são o mesmo, já que o próprio Messias também é chamado de o profeta. Claro que é o profeta justo, aquele que cumpre a profecia de Moisés no livro de Deuteronômio, onde está escrito que o Senhor levantará um profeta como Moisés dentre seus irmãos. Então, muitos assim ensinam porque o Messias é chamado, o que vemos também no Novo Testamento, sendo esse versículo uma referência. Ele é o profeta. Então, talvez aquele falso profeta não é alguém isolado, mas o próprio anticristo. Podemos até debater sobre isso, mas a mensagem é a besta, o império do mal, o anticristo, o falso profeta. Eles serão lançados vivos. Onde? Dentro do lago onde queima fogo e enxofre. Novamente, a segunda vinda está para acontecer. Ela traz o fim da ira de Deus, que é derramada sobre esse mundo. E como resultado da ira justa de Deus, e eu gosto de usar esse termo, a justa ira de Deus, é que os inimigos do povo de Deus serão destruídos. O mal será destruído durante esses 1000 anos. E o reino será estabelecido, um reino de justiça, de integridade e paz. Satanás será preso por esses 1000 anos. Então, tudo isso fala sobre vitória. A segunda vinda é toda sobre vitória. Coisa maravilhosa que nós, crentes, estaremos seguindo com o Messias depois da vinda dos santos para fazer parte desse reino milenar. Então, a segunda vinda é a libertação do povo da antiga aliança de Deus pela fé no Evangelho, a destruição dos inimigos do povo judeu e o estabelecimento do reino de Deus. A segunda vinda é uma maravilhosa promessa de Deus. Vamos entendê-la adequadamente. Eu fecho por aqui e até nossa próxima edição do Curtas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.